Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito ainda no canal, por gentileza, se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. E deixe também o seu like. Quero fazer um pedido também que lá no YouTube você faça um comentário de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda na divulgação do canal e, consequentemente, da Palavra de Deus, que é meu objetivo principal aqui, divulgar a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de acordo com o que ela realmente diz, de modo que eu procuro expor aqui os textos sagrados, de modo que o ouvinte possa ouvir, entender e colocar em prática na sua vida. Temos feito aqui um estudo na Epístola de Paulo aos Colossenses e hoje vamos estudar o último trecho, que são as saudações que Paulo faz e que é muito interessante. Dá para nós tirarmos muitas lições, algumas lições aqui dessas saudações que Paulo faz. Vou ler o texto e depois vou comentar alguns destaques. Primeiro, capítulo 4, então, versículos 7 até o 18. Diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Esses são os únicos judeus, a tradução fala os únicos da circuncisão, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo, ou uma tradução mais antiga fala, eles têm sido o meu lenifício. Versículo 12, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Muito bem, Paulo aqui está, quando ele escreve a epístola aos Colossenses, ele está preso em Roma. Ele escreveu por volta do ano 62, provavelmente 2 ou 3 anos mais tarde ele vai ser morto, e então ele está prestes aí na reta final da sua vida, vamos dizer assim. E ele escreve aos Colossenses e agora ele manda as saudações dos irmãos que estão lá com eles, ou dos irmãos que ele tem conhecimento, e depois ele pede para que saúdem os irmãos que estão lá e que os colossenses têm conhecimento deles. Primeiro ele fala de Tíquico, e ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Muitas qualificações de Tito. Primeiro, que Tíquico foi o portador da carta.
Paulo escreve aos Colossenses e Tíquico é o portador que vai enviar a carta aos Colossenses. Ele chama Tíquico de irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. Irmão amado porque Tíquico estava com ele, provavelmente dando assistência lá na prisão, e então se tornou um amado fiel ministro. Ele menciona, ministro, a palavra ministro é servo, e ele diz fiel ministro, está aqui ministrando, está aqui servindo ao Senhor, e fiel ministro e conservo no Senhor. Ele lhes dará todas as informações. Então Paulo está preocupado com a igreja de Colossos. Devo lembrar que a igreja de Colossos foi fundada por Epáfras. Paulo estava em Corinto, Epáfras foi de Colossos até Corinto, ouviu a mensagem do Evangelho e de alguma forma ele fundou a igreja de Colossos. E agora ele está falando então da situação dele e que Tíquico iria informá-los, né? E ele diz no versículo 8, eu estou enviando o Tíquico com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Quero chamar a atenção para essa frase, e de alentar o coração de vocês. Paulo tinha uma preocupação muito grande com o consolo dos irmãos que se converteram, das igrejas que ele fundou ou das igrejas que foram fundadas por discípulos seus, como essa, e Paulo tinha um cuidado muito grande, não só em evangelizar e ensinar a doutrina do Cristo ressurreto, mas também de consolar os irmãos, de consolar o coração dos irmãos. E aqui ele está dizendo que está enviando um Tíquico que vai dar informações, ele dá as qualificações de Tito, ele vai dar as informações e vai consolar, vai alentar o coração de vocês. Eu estou enviando com o expresso propósito de dar conhecimento da nossa situação e de consolar, de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Onésimo era outro companheiro de Paulo. Onésimo provavelmente estava preso também junto com Paulo e depois foi solto. Paulo chama de o fiel e amado irmão. Onésimo é aquele personagem que Paulo descreve e o recomenda a Filemon, na sua epístola a Filemon, na sua carta a Filemon. Onésimo era um escravo, provavelmente um escravo fugitivo que tinha sido preso e agora evangelizado por Paulo e agora, uma vez solto, se torna companheiro de Paulo. E ele era então da região de Colossos. E Paulo diz que está o enviando o fiel e amado irmão. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que Onésimo agora é um fiel irmão no Senhor também. Lá em Filemon ele diz a mesma coisa. Então Paulo já falou de Tíquico, já falou de Onésimo, e agora no versículo 10 ele fala Aristarco, também outro companheiro de Paulo. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Aristarco também estava preso, provavelmente também por causa do Evangelho, e estava preso junto com Paulo e se tornou um companheiro de Paulo na prisão. E também mandava saudações para a igreja de Colossos. E manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Marcos, primo de Barnabé, também estava sendo companheiro de Paulo nessa ocasião. E Paulo recomenda o Marcos. Marcos é o personagem de Atos, no capítulo 16 ou 17 de Atos, quando, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo, então, na primeira viagem missionária de Paulo, Barnabé tinha ido e o João Marcos tinha acompanhado. João Marcos era primo de Barnabé.
E João Marcos chegou à altura da viagem, ele voltou, quis voltar para a igreja de Antioquia e não quis prosseguir a viagem missionária. Chegou na segunda viagem missionária, né, Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não concordava de jeito nenhum. Então é a primeira desavença relatada no Novo Testamento com relação a líderes da igreja que se separam. Então Paulo vai para um lado, Barnabé vai para o outro, ambos com o objetivo de evangelizar, e Barnabé leva consigo Marcos, que era seu primo. E então aqui Paulo está recomendando o Marcos, né, e também João Marcos, ele diz, manda saudações, que é primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Provavelmente eles já sabiam que Paulo já tinha feito as pazes, vamos dizer assim, com Barnabé e com Marcos, e que estava tudo bem entre eles. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda epístola, que é mais ou menos 2 anos depois dessa, Paulo pede para que Barnabé volte e esteja com ele, manda também, como é que ele diz, capítulo 5 de 2 Timóteo, capítulo 5, ele diz que também encontre Marcos e traga junto com você. Encontre Marcos, porque ele me é útil no ministério. Encontre Marcos e traga com você, porque ele me é útil no ministério. Então, provavelmente, Marcos, nessa ocasião aqui, ele deve ter deixado Paulo, e agora, quando Paulo escreve a Timóteo, ele pede que encontre o Marcos e o leve para Roma, porque lhe é útil no ministério. E a igreja de Colossos já tinha recebido instruções a respeito dele, e ele disse: se ele for até aí, vocês devem recebê-lo bem, né? Outro companheiro de Paulo é Jesus. Jesus, não o Jesus Nazareno, não o Jesus que morreu na cruz, mas o Jesus, outro companheiro de Paulo. Jesus era um nome muito comum na época de Paulo, como João, como Paulo, como Luís, enfim, qualquer outro nome nos dias de hoje. Mas Jesus é conhecido por justo e manda saudações também. Olha os companheiros, as qualificações que Paulo dava para os seus companheiros, né? Jesus conhecido justos. E ele diz: esses são os únicos da circuncisão que estão cooperando comigo. Os da circuncisão eram os judeus que estavam cooperando comigo, diz ele, que estão cooperando pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Estão cooperando pessoalmente, estavam lá em Roma e dando assistência para Paulo. Até Aristarco, que estava preso, se tornou o companheiro de Paulo. E aqui no versículo 11, a última parte do versículo, tem uma frase muito interessante que Paulo diz assim: eles têm sido o meu consolo, o meu benefício. Alguma outra tradução traz esta palavra. A ideia é de que a companhia desses irmãos trazia um consolo para Paulo, trazia esperança para Paulo, fazia com que o coração dele fosse fortificado, ficasse esperançoso, ficasse confortado, ficasse consolado o coração de Paulo. Esses irmãos têm sido o meu consolo. Mais adiante ele vai falar de Epáfras, que foi o fundador da igreja conforme eu mandei, e de Lucas, o médico amado, e também Demas. Então eu entendo que também esses outros 3 personagens, Epáfras, Lucas e Demas, também mandam saudações e também se encaixam naquela frase de eles têm sido o meu consolo. Gostaria de chamar a atenção de quem está me ouvindo para essa frase: eles têm sido o meu consolo. E a pergunta que eu faço é: quem são as pessoas às quais a minha companhia tem sido o consolo? Se Paulo fosse escrever a respeito de mim e eu estivesse por perto de Paulo, ou estivesse morando na mesma cidade que ele estava preso, sofrendo pelo Evangelho de Jesus Cristo, e eu fosse um companheiro que o visitava na prisão, o que Paulo iria escrever a respeito de mim? E então, desses irmãos aqui, desses companheiros de Paulo, ele diz: eles têm sido o meu consolo. A pergunta é: para quais pessoas eu tenho sido um consolo?
né? A minha vida tem que ser, né? Primeiro que Jesus disse que eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo, né? Mas que nesse contexto de igreja, de corpo de Cristo, de vida cristã, né? Longe da igreja ser o prédio da igreja, nós precisamos nos rodear de pessoas que sejam consolo um na vida do outro, ou uns na vida dos outros, né? Pessoas que são capazes de me consolar. Paulo, quando escreveu aqui mesmo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, salvo engano, ele diz que habite ricamente a palavra de Cristo em vós, e assim instruam e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Então essa ideia de aconselhar, de instruir, de estar junto, de ser o consolo na hora da tribulação, de ser o consolo na hora da angústia. Então esses companheiros de Paulo eram o consolo de Paulo. Era a igreja de Paulo. Por isso que a figura da igreja é a igreja sendo o corpo de Cristo. Um apoia o outro, um não vive sem o outro. E Paulo diz, esses irmãos aqui, eu estou preso, estou algemado. Provavelmente Paulo estava algemado a um outro soldado. E Paulo diz, esses irmãos aqui têm sido o meu consolo. A minha oração e o meu desejo é que você que está me ouvindo seja consolo na vida de alguma pessoa que está próxima de você. Que eu seja consolo nas pessoas que estão próximas de mim, que eu seja o consolo na minha família, nas pessoas da minha família, que eu seja o consolo nas pessoas da minha igreja, do corpo de Cristo, que eu seja o consolo na vida de pessoas que estão, sei lá, na recepção, esperando para serem atendidas pelo médico. Enfim, onde você estiver, que você seja o consolo na vida das pessoas. Nem que seja apenas dizendo uma palavra de Deus, um versículo, uma frase, Jesus te ama. Estou lembrando agora de um adolescente que estava na fila do supermercado, outro dia aqui na minha igreja, tem um mercado próximo da minha igreja, e os adolescentes foram lá comprar alguma coisa, e essa adolescente especificamente estava na fila do supermercado, e viu que tinha outra adolescente na sua frente e bateu no ombro dela e disse, posso te falar uma coisa? Pode. Jesus te ama. Só essa frase fez toda a diferença na vida da menina, que começou a chorar, soltar as suas lágrimas, e então elas falaram de Jesus para ela, encontraram novamente e foram o consolo na vida desta menina. Compreende? Percebe como nós podemos ser o consolo? Esses companheiros de Paulo tinham sido consolos. De trás para frente, Lucas, né, Epáfras, né, quem mais aqui? Jesus, chamado Justo, Marcos, João Marcos, né, Aristarco, Onésimo e Tíquico, que foi o portador da carta. Essas pessoas foram consolo na vida de Paulo. Que você seja o consolo na vida das pessoas ao seu redor. E daí ele pede para que saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como os de Ninfa, e a igreja que se reunia na casa dela. A igreja se reunia na casa das pessoas. E depois que essa carta tiver sido lida entre vocês, façam que seja lida também na igreja de Laodiceia. E nós não temos na nossa Bíblia, mas Paulo escreveu também uma carta para a igreja de Laodiceia, e ele recomenda aqui que os irmãos de Colossos também leiam a carta que foi enviada aos irmãos de Laodiceia. E uma recomendação especial a Arquipo, que também era um companheiro de Paulo. Paulo o conhecia certamente. Arquipo era um obreiro, e Paulo diz para dizer para ele, digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Que essa frase também fica conosco, além de sermos o consolo na vida das pessoas, que nós atentemos bem para o ministério que Deus nos deu, cumprindo bem a nossa tarefa no reino de Deus. Paulo está se referindo aqui ao reino de Deus, não necessariamente as tarefas que eu executo na igreja, mas as tarefas que eu executo no reino de Deus. Atente para o ministério que você recebeu.
você que está me ouvindo, atente para o ministério que você recebeu, cumprindo bem a sua tarefa. E aí Paulo diz que a saudação é de próprio punho. Ele assina pessoalmente a carta e ele diz: lembre-se das minhas algemas, a graça esteja com vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo, porque de modo geral ele ditava as suas cartas para um amanuense, e aqui ele só assina a sua carta. Alguns especulam que a doença que Paulo disse que tem, o espinho na carne que ele disse que tem, era algum problema de vista, que ele não conseguia escrever muito de perto, e então ele conseguia mal escrever o seu nome, então ele diz que a saudação é de próprio punho e assina Paulo. É apenas uma especulação, não temos esta certeza. De qualquer forma, as suas epístolas são assinadas diretamente por ele, e volta e meia ele escreve um finalzinho na sua carta, no mínimo assinando o seu nome. Voltando, e para encerrar, que eu tenha o cuidado de ser o consolo na vida das pessoas que estão ao meu redor, e que eu atente bem para o ministério que Deus me deu para que eu cumpra bem a sua tarefa, a tarefa do meu ministério. É isso que eu tenho procurado fazer aqui. O meu ministério é ensinar a palavra de Deus, é expor a palavra de Deus, e eu gostaria que você me ajudasse compartilhando nas redes sociais esta palavra. Muito obrigado por me ouvir, que Deus te abençoe.